no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Algum tempo depois, Jesus subiu para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, jazia há 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Verso 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. O texto no verso 1, ele diz: depois disso. Depois disso, o quê? O que aconteceu antes dessa passagem? Qual é a história do capítulo 4? Qual é o contexto que ele está inserido? A história do capítulo 4, ela vai ter algumas narrativas, e todas as narrativas de milagres, de salvação e de curas, elas estão acontecendo na movimentação de Jesus entre Judeia e Galileia. Ele morava em Nazaré, certo? E fazia esse percurso lá da Galileia, lá de cima, descendo para Jerusalém, né? Mas ali ele começa a fazer alguns milagres. O finalzinho do capítulo 4, Jesus volta depois de um tempo a Caná da Galileia, e o texto termina com a narrativa da cura de o filho de um oficial, que na verdade mora em Cafarnaum, e Jesus está em Caná da Galileia. Aproximadamente 30 quilômetros separam as duas cidades. Esse homem sai daqui
para ir mais ou menos na Penha, talvez a Bom Sucesso, ou mais longe, 30 quilômetros daqui. Sabendo que Jesus estava em Caná, ele vai até onde Jesus está e pede que Jesus cure o seu filho. Jesus então lança uma palavra, rompendo o distanciamento, certo? E diz para ele: pode ir para sua casa, que o teu filho está curado. O homem volta. Vamos imaginar quantas horas levaria para a pé fazer daqui até Bom Sucesso, até Olaria, para não exagerar. E quando ele chega em casa, o menino está curado. A primeira pergunta do oficial foi: quando a cura aconteceu? Quando ele se levantou? Quando a infecção recuou? E os homens disseram o momento exato. E ele fez uma conexão entre o momento em que ele estava conversando com Jesus, quando aquela palavra dele foi proferida, e o menino havia sido curado. A história está dizendo que depois de muito movimento de Jesus, de ir e vir, de romper e vencer coisas aparentemente invencíveis, ele vai para uma festa em Jerusalém. É isso que diz o verso 1. Uma festa está acontecendo em Jerusalém. E o texto diz que próximo a Jerusalém, em Jerusalém, há um lugar especial para algumas pessoas. Há alguns tanques, certo? Com banhos cerimoniais, e dentre elas um tanque especial. Ele tem 5 entradas e tem a fama de ser um tanque curador. Pessoas então que estão doentes, você viram toda a narrativa das enfermidades, se deslocam para esse tanque. Mas o texto diz que perto do tanque tem uma festa. Não muito longe do tanque, talvez 5 minutos a pé, distancia a festa do tanque. Uma festa bem frequentada, mas não para todos. Uma festa onde as pessoas estão dançando, mas nem todos. Um lugar onde as pessoas estão se alegrando, comemorando, adorando a Deus, se divertindo, é verdade, mas nem todos. No tanque não há festa. No tanque há um alto nível de atenção e de concentração. As pessoas que estão perto do tanque, elas têm um alvo. Elas querem a cura. É isso. São pessoas doentes, que precisam de um milagre. Mas a festa está acontecendo ali, ou bem perto dali. Porque a vida é desse jeito. Pessoas estavam chorando quando você estava sorrindo. Pessoas estavam vencendo quando você estava com um filho doente no hospital. Pessoas estavam comemorando os seus aniversários quando você estava sepultando um ente querido. Pessoas estavam se casando quando você estava assinando seu divórcio. Pessoas estavam formando-se quando você estava saindo da faculdade porque ficou desempregado e não tinha dinheiro para pagar. A verdade é que vivemos o cemitério e o centro cirúrgico da natalidade. A vida é feita exatamente dessa dinâmica. Alguns estão comemorando, vencendo, explodindo em seus negócios, e outros falindo. Pessoas estão apoiadas e firmadas na sua fé, e outros estão desviando. A vida sempre vai criar esse ambiente de separação. E é isso que o texto está narrando. Uma festa que não é para todos, ou pelo menos nem todos podem participar delas. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Se hoje é seu dia de festa, comemore e aproveite
mas saiba, ele não vai durar para sempre. Se você está hoje perdendo, se você está hoje vivendo um ambiente fora da festa, excluído dela, não perca a esperança, continue caminhando, porque isso também é uma fase. Creia, o Senhor é contigo. É assim que funciona. Mas essa dinâmica entre o tanque, certo, e a festa é algo muito comum para todos nós. Mas o interessante é o que Jesus vai fazer. Havia uma festa entre os judeus e Jesus vai para Jerusalém. Para onde Jesus vai? Ele vai para a festa. A intenção dele é ir para a festa. Faz parte da cultura de seu povo, de sua nação. Lá provavelmente vai estar sua mãe, seus irmãos, a turma toda, seus amigos. Todos provavelmente vão estar lá naquela festa. Por quê? Porque era basicamente um deslocamento quase total. Era uma festa muito importante, é uma festa muito importante para eles. Mas note que nem todos vão usar a porta das ovelhas. Tem muita gente que vai para a festa usando a outra porta. Provavelmente a porta do montouro, a porta do peixe. Usando as outras portas de Jerusalém. Porque passar pela porta das ovelhas era dar praticamente de cara com um ambiente que não era muito agradável. Quem está indo para uma festa está usando roupas de festa. Quem está indo para uma festa normalmente está com os ânimos nas alturas. Está querendo agradecer a Deus, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. E não faz muito sentido comemorar ou esboçar muito alegria num ambiente tão caótico como o do tanque de Betesda. E diga-se de passagem, a Bíblia também faz questão de dizer que não eram poucas as pessoas que estavam sofrendo. Não eram poucos os doentes. Havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos. A Bíblia faz questão de dizer que há uma multidão vencendo, uma multidão perdendo, uma multidão sorrindo e uma multidão chorando. Essa é a verdade. E Jesus vai visitar a multidão que está sorrindo. Ele está indo para a festa. Mas apesar de ir para a festa, ele faz questão de entrar pela porta das ovelhas. Ele vai passar pelo lugar onde as pessoas estão sofrendo. Ele vai investir o seu tempo também antes de comemorar. Ele vai entrar naquele lugar onde os necessitados estão buscando a cura. O tanque é um lugar extraordinário. Talvez ele não seja tão verdadeiro. Provavelmente quase nada verdadeiro. Provavelmente não havia nenhum poder de cura naquelas águas. Não fazia sentido. Mas o tanque é um lugar que faz com que as pessoas saiam de casa. O tanque é um lugar que faz com que as pessoas criem esperança, que deem movimento a elas, que faça com que nela se mantenha acesa a chama de que algo pode acontecer. Essa é a grande verdade. Eu posso falar mal do tanque? Posso. Eu posso olhar esse tanque, certo? De uma forma negativa, eu posso. Mas você há de convir comigo que uma coisa ele tem: ele faz com que pessoas não fiquem em casa prostradas, chorando, resmungando, reclamando de sua situação. Ele dá movimento. Ele faz com que pessoas que não acreditem consigam acreditar. Essa é a grande verdade.
Pessoas que tinham tudo para estar em casa, que não podem estar na festa, estão no tanque. Até mesmo, preste atenção, que sentido faz estar no tanque um cego? Se a cura só acontece quando a água é movimentada e ele nem movimentou. Até porque se você está do lado de alguém com essa situação, a água movimentou, você fica quieto e pula, sem avisar. Você está atrás da sua cura. Porque a grande verdade, irmãos, é que a maioria de nós que estamos hoje vivendo um momento de dificuldade, você não está interessado em saber o que está acontecendo na vida do outro. Você está atrás do que Deus pode fazer na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, por mais interesseiro que você seja, você está no lugar certo. Porque Deus pode fazer alguma coisa por você. Deus pode entrar com providência a seu respeito. Amém? Então, está lá o tanque trazendo a possibilidade de cura. E na beira do tanque está um homem que tinha tudo para não estar lá. Esse homem provavelmente é muito mais crente do que nós. Não havia nada que o conduzisse àquele lugar. Aquele lugar não era confortável. Uma multidão de pessoas estavam ali. E ele está numa posição quase imóvel. É isso. A probabilidade dele chegar no tanque em tempo hábil, sozinho, é quase zero. Se você me perguntar o que esse homem estava fazendo ali, eu diria a você que ele estava como um mero espectador de milagres alheios. A probabilidade dele ficar curado, ela seria somente se ele fosse o único no tanque. Se aquilo fosse verdade, ele não tinha por que estar ali. Mas ele estava. E o texto diz que Jesus vai passar por lá. E ele vê todo mundo, há uma multidão. Ele olha para todo mundo. Mas de todo mundo que ele viu, um indivíduo lhe chamou a atenção. Esse moço. Ele atrai a atenção de Jesus, provavelmente pelo grau de dificuldade que ele tem. Não faz sentido para uma mente ele estar naquele lugar. Imagine agora comigo, Abner, se desse vontade desse cara ir ao banheiro, como é que ele faria, Reinaldo? Pare e pense, Tony. Como é que ele faria? Pensa. Exposto diante daquelas pessoas, as pessoas passando, olhando para ele, alguns com problemas menores do que ele, é verdade, mas eu aprendi uma coisa: não interessa o tamanho do problema dos outros, o maior problema é o seu. É assim que funciona, e não é porque você é egoísta, não. Essa é a grande verdade. Você está aqui porque precisando de um milagre no seu casamento, no seu filho, nas suas finanças, no seu negócio. É assim que funciona. Quando Jesus olha para aquele homem, o texto sugere que aquilo despertou nele a curiosidade. A curiosidade de saber mais a respeito do homem. O texto diz que Jesus, vendo-o e sabendo que estava assim há tanto tempo, sabendo como é que Jesus descobriu que ele tinha 38 anos, que enfrentava aquilo? Provavelmente, dependendo do seu modelo mental, você deve ter pensado que Jesus recorreu aos céus, ao ambiente divino, para descobrir como estava a vida dele. Mas não precisava, basta chegar perto dele ou de alguém que o conhecia e perguntasse: quem é esse moço?
Como é que é a situação dele? Preste atenção, porque isso é muito importante para o homem. A maior dor deste homem não é não andar. Quando Jesus pergunta a ele: você quer ficar curado? Qual era a resposta? Me diz qual era a resposta? Sim. Ele falou isso? Sim ou não? Não. Quando Jesus perguntou a ele: você quer ficar curado? Sabe o que ele falou? Senhor, ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda. Quando eu tento chegar lá, chega outro primeiro do que eu. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, sabe o que mais me atinge? É descobrir que eu estou sozinho, é descobrir que não tem ninguém comigo, porque é isso que dói de verdade. Irmãos, às vezes nós não temos como resolver o problema do outro, mas quando você diz para alguém: aí mano, eu estou contigo, eu não posso fazer muita coisa por você, o que eu posso é só estar do seu lado. Nossa, essa pessoa pode perder, o ente querido dela pode morrer, mas você vai ser a pessoa mais importante para ela. Eu descobri ao longo da minha caminhada que a parte mais importante do corpo humano é o ombro. É maravilhoso você ter um ombro amigo, um lugar onde você possa recorrer, de pessoas que podem olhar para você, e é isso que Jesus está fazendo. Jesus está procurando saber a respeito dele. Jesus está olhando, e o que é? Como é que é a situação? Há quanto tempo? Que não faz sentido. Ele está aqui, ele tinha tudo para estar em outro lugar, mas ele não desistiu, ele é firme. Então vamos lá, você quer ficar curado, cara? E ele troca a resposta da vida dele para uma dor que lhe é maior. Eu estou sozinho, Jesus, porque acaba o culto, eu vou para casa sozinho, porque eu queria estar com meus filhos e minha esposa e não estou. Eu vou sair daqui, porque preste atenção, se você acha que não estar com a esposa e filhos é ruim, pensa, estar com eles dentro de casa e sozinho do mesmo jeito, com gente que não conversa com você. Presta bem atenção. Mas normalmente a dor dos outros não é a nossa, então está tranquilo, acaba o culto, eu vou para casa com a minha esposa, você vai com a sua, mas será que todo mundo vai? Pare e pense o quanto um abraço no final de um culto pode fortalecer aquela pessoa, o quanto um aperto de mão. Mas preste atenção, Satanás não é bobo, e ele sabe no poder que isso tem. Então ele já aborreceu você, ele já colocou você no meio de uma fofoca, a ponto de terminar o culto você dizer: eu não falo com ninguém, eu vou embora para minha casa, porque eu não gosto de confusão. Porque o mal sabe o que um sorriso seu, um aperto de mão, um vai com Deus pode fazer na vida da pessoa. E muitas vezes o que nós queremos é um microfone. Hoje o irmão me abordou, falou: pastor, eu estou um pouco cansado, eu estou querendo dar uma interrupção aqui numa jornada minha. Eu disse para ele: cara, não faz isso, não faz isso, porque um tempo atrás você me deu um abraço que me restaurou, e talvez ele não tenha a dimensão do que o abraço dele me fez, mas eu sei, porque um abraço, um sorriso, um vai com Deus, sabe, pode valer muito. Ah, pastor, mas eu não sinto que eu tenho. Não estou falando que você tem que sentir nada, eu estou falando que você tem que falar. Acaba o culto e fala para a pessoa: vá com Deus, que o Senhor te abençoe, um bom sono, uma boa noite, durma em paz. Porque tem gente aqui que só dorme tomando ansiolítico. Tem gente que chega em casa 10 horas e vai dormir 2 da manhã, não precisa nem levantar a mão não. Essa é a grande verdade. Quando aquele homem diz para Jesus: ninguém me leva lá, quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Jesus disse para ele: levanta, cara, para com essa palhaçada,
levanta, pega a tua cama, a tua maca e vaza para sua casa. Eu gosto da tradução, vai para casa com a cama. Pensa, ele escutando isso. Levanta e vai para casa. Como assim? Vai para casa. Pensa a mente dele. Como assim levanta e vai para casa? Porque o cara com 38 anos nessa situação, nervos, músculos, ossos já foram embora, sim ou não? E quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Enquanto ele conversa com Jesus, ele olha para Jesus, sim ou não? Sim, está conversando com Jesus. Ah, o Senhor, falar uma coisa para o Senhor. Quando eu chego lá, já chegou outro, ninguém me ajuda. Enquanto ele está conversando com Jesus aqui, o milagre está acontecendo aqui. Aleluia. E provavelmente ele não está vendo. Entendeu? Quando Jesus fala, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, ele tenta levantar, e agora o que era impossível se tornou. E deixa eu te dar uma explicação. Jesus vai para a festinha. Ele está indo para a festinha. Por quê? Porque alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os. Isso aí, então cuidado com você. Você tem que ter sua comemoração. Recebeu uma notícia ruim, agora acabou a sua vida. Não, vai devagar. Agora o que acontece? Aquele homem levanta, pegou a cama e foi embora. E Jesus também, ó, nessa passagem só curou um cara. Entendeu? Um. Pastor, se for para curar um só hoje aqui, quem gostaria de viver o milagre, levanta a mão. Isso aí. Ia ficar ruim para Jesus, hein? Esse culto ia ter que acabar amanhã. Só que hoje ele não está aqui fisicamente, ele está aqui espiritualmente. Amém? Amém. E aqui na presença do Espírito Santo, ele pode curar todos ao mesmo tempo, libertar todos ao mesmo tempo, abrir portas, ele pode fazer no ambiente colher. Isso aí. Naquela época só fazia de forma individual. O cara pega a cama e vai para casa, feliz da vida, com a caminha nas. Pensa. Caminha. Vamos embora. Jesus mandou ele levar a cama para casa, numa tradução que eu gosto muito. Uma coisa também que não era muito agradável, porque a cama que ele levou para casa lembra para ele o quê? Uma situação que ele já, mas hoje não vive. A cama lembra quem ele era, lembra onde ele, e hoje ele não está. Isso, mas quem não está hoje onde estava, não pode perder a lembrança de onde estava e quem foi que tirou ele de lá. Você já viu gente que não era nada, que o Senhor mudou a vida dele e ele ficou besta? Meia. E tem gente que nem fica besta, fica só 3, que é meio besta. Você conhece alguém que não tinha nada, ganhou um dinheiro, agora acha que é melhor que você. Até esse dia não sabia ler, se formou, o nariz empinou. Conhece alguém assim? Tem um irmão na igreja que melhorou aí a situação mais ou menos. Ele falou que a mulher dele não serve mais para ele. É porque nós é pastor, porque senão eu ia falar, Senhor, faz ele se lascar todinho, mas pastor não pode. Porque pastor é pastor, não é feiticeiro. Isso é oração de feiticeiro, não é? Mas tem umas pessoas que não tem. A mulher botou um silicone nos peitos, arrumou um amante. Não dá para o pastor orar, falou, Senhor, faz o silicone cair mesmo, mas cair assim. Que a gente não sabe discernir o que é peito, o que é barriga. Não é verdade? Não dá vontade. Porque tem gente que esqueceu quem era, onde estava. Querido, aprenda uma coisa: você só está onde está hoje porque o Senhor teve misericórdia de você. E se você ainda não está onde gostaria, espera, porque aquele que tem misericórdia continua com ela.
Lá vai ele com a caminha para casa. Quando ele encontra os religiosos no caminho, pense num bicho perigoso. Religioso. Religioso é primeiro que religioso gosta de se tornar investigador de milagre. Foi o Satanás que fez, rapaz. Essa pessoa não merece não, rapaz. Você conhece alguém assim? Que é só um milagre que aconteceu na sua vida, que tem um infeliz para tentar saber que você não merece? Você arrumou essa namorada assim bonita? Não é possível. Você é feio desse jeito. A senhora arrumou um homem? Examina direito, porque homem está difícil. Você está rindo? O milagre aconteceu para você, você nem merece. Religioso detesta. Esse dia uma pessoa falou comigo assim: queria saber por que tanta coisa boa acontece na sua vida, pastor. Falei: nem pergunta, porque vai que é porque Deus está distraído. E aí ele acorda e vê que está fazendo muito e me lasca. Então não se meta. Religioso acha que você não merece seu emprego, você não mereceu emagrecer, você não emagrece, você não precisa de nada. O religioso, ele detesta ver alguém vencendo, a não ser que seja. Então já vai o cara com a cama. Quando o religioso olhou e falou: ô maluco, ô da cama, pode carregar a cama não, pô. Sábado hoje, sábado ninguém carrega cama, não faz nada. Lei do Moisés. Não. Jesus disse para ele: toma a tua cama e anda. Agora alguém está dizendo para ele: você não pode carregar essa, porque hoje ele parou com a cama nas costas, nem soltou. E falou: explicar uma coisa para vocês. O cara que me curou mandou eu carregar a cama. Entendeu? Então quem mandou eu levar a cama foi o cara que me tirou da cama. Quem mandou eu carregar a cama foi o cara que mudou minha vida. E se o indivíduo que mudou minha vida mandou eu carregar a cama, eu carrego a cama, o sofá, televisão, eu carrego tudo. Deixa eu falar uma coisa para você: quem mudou sua vida não foi o Senhor? Então por que não obedecer quem mudou sua vida? Agora, diga-se de passagem, eu sempre gosto de pensar nos caras que levavam ele para o tanque de manhã e que ia buscar de tarde. Pensa quando os caras chegaram. Tá aqui não. Aí, irmão, viu o cara da cama aqui que nós deixa aqui? Alguém falou, apanhou a cama e foi. Os caras devem ter falado: não é esse não, pô. Esse é sério. Esse não anda mesmo não, rapaz. A gente traz ele aqui, o cara 38 anos, parceiro da gente, ó. A gente sabe. Ele falou: pois é, não é aquele que fica assim, que apanhou a cama. Chegou um moço perto dele aí e falou: levanta, toma a cama e vaza. E ele foi. Pare para pensar. Agora está ele com a cama nas costas conversando com o religioso. E aí ele diz: aquele que mandou. Porque preste atenção, você só vai continuar obedecendo se você souber quem mudou a sua vida. Não interessa o quanto você sabe de Bíblia, porque ninguém sabe mais Bíblia a não ser o Cristo, que é a própria palavra, do que Satanás. E Satanás nunca se converteu sabendo Bíblia. Então, se você quer me dizer e me convencer de que saber a Bíblia por si só é se converter, obedecer é carregar aquilo nas costas. Já ouviu essa expressão? Para nós é muito comum: eu estou carregando tudo. Isso é responsabilidade.
disseram para ele: larga a cama. Ele disse: eu não vou largar a cama, porque aquele que me curou mandou eu carregar a cama. E sabe o que é mais engraçado? Quem te mandou carregar a cama? Fala pra gente, quem foi que te mandou carregar a cama? Quem é o homem que você está obedecendo? O que ele disse? Diga para mim. Eu não sei. Ué, mas como assim? Como você obedece se você não sabe quem é? Ele disse: não estou precisando saber quem é, eu só estou precisando saber o que ele é capaz de fazer. Você está entendendo? Para mim, quem você queira chamá-lo, você quer chamar ele de príncipe das trevas? Chama. Não era assim que chamavam? Quer chamá-lo de comilão? Chama. Eu estou obedecendo ao comilão para você, ao beberrão para você, ao príncipe das trevas para você. Agora, para mim, ele é o cara que me fez, eu sei quem ele é. Então não interessa o título que você dá a ele. Se você acredita em Deus ou não, isso é um problema seu. Eu sei o que ele fez pela minha vida. Mas me prova que ele existe. Eu não tenho que te provar que ele existe, porque eu sei que ele existe para mim e pronto. O que eu posso te garantir é que ele existe, que eu era paralítico e estou. Agora, se você vai acreditar nisso ou não, isso é problema seu. Não é obrigação minha disputar com você. Agora, se você quiser ir lá em casa, procurar as pessoas que me conheciam antes e perguntar quem eu era e o que eu fazia e quem eu sou, talvez você vai descobrir que o Deus que eu sirvo não é brincadeira, não. Beleza. Ah, você não sabe quem é, não? Não. E a cama? A cama continua nas costas. Eu vou para casa com a minha cama e pronto. Foi para casa, deixou a cama, Eliezer. Veio a reunião no templo. E agora quem é que está no templo? Ele. Ele podia entrar no templo antes? Não. Antes ele era um marginal, ele estava à margem do templo. Agora não. Agora ele está lá no templo adorando a Deus, o Deus que o curou, porque ele sabia que aquele que ele encontrou era o enviado de Deus. Quando ele está lá na igreja, no templo, quem é que vai no culto? Quem é que vai no culto? Me ajuda aí. Jesus. Jesus foi lá, sentou assim do lado dele, na cadeira, e deve ter falado com ele: e aí, querido, lembra de mim? Levanta, toma tua cama e vaza. Vim falar com você um negócio aqui muito importante. Para de pecar, de ser vergonhice, para não te suceder coisa pior. Pior que... Como assim pior que 38 anos? Jesus estava falando: tem um negócio aí pior, filho. O chifrudo lá de baixo. Salvação. Tá certo? Então para de pecar, vive uma vida decente. Agora está com as perninhas, caminha em casa, tudo direitinho, crente na igreja. Agora alinha a vida. E Jesus, ó. Aí ó como é que o cara vai lá nos fariseus e fala: agora eu sei quem foi o cara que me curou. Foi Jesus. Os caras não estão tentando matar Jesus? E sabe por que era legal tentar matar Jesus? Porque muito do movimento que se dava na vida dele tinha a ver com a perseguição. Jesus não podia parar, ele estava em isso. Pastor, será que é por isso que eu tenho tanto problema? Provavelmente sim, porque o problema vem para dar movimento à sua vida.
para dar sentido para você. Uma vida de inércia, paralisada. O que eu quero que você entenda nessa noite é que assim que Jesus termina isso, ele vai para a festa. É assim que funciona. Note que ele permanece em Jerusalém. A festa está acontecendo e boa parte dela no templo. Ele cura o paralítico, sai, porque tem muita gente, vai para a festa, o paralítico vai para casa, provavelmente tira aquelas roupas, muda a sua situação. Agora ele quer ir ao templo, ok? Ter o prazer de ir lá. Ele vai no templo e Jesus no templo encontra com ele e diz: muda a sua vida para não perder, né? Não vou usar a palavra perder, para não ir para o inferno, né? Vamos causar menos polêmica com a expressão perder. Mas o que eu quero que você entenda é: se você está sofrendo, ele está com você. Se você está festejando, ele está com você. Não há indício que Jesus tenha feito milagres na festa, porque provavelmente lá ninguém estava precisando de milagres. Mas a Bíblia fez questão de dizer que ele fez milagre no tanque. Então talvez hoje você e eu, ou alguns de nós, estejamos na festa. Se você me perguntar hoje: Cláudio, você pediria o quê a Deus? De forma séria, eu não teria o que pedir, de tanta necessidade. Eu ocuparia o meu pedido com o pedido de alguém que precisa de uma intervenção, que precisa de um milagre do Senhor. Eu diria que hoje eu estaria no templo em Jerusalém, mas talvez você esteja à margem do tanque, precisando de uma intervenção de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, e nós estamos procurando o tempo inteiro aqui no projeto Recomeçar, é afastar as pessoas da culpa e aproximá-las da responsabilização. É mostrar para as pessoas que não adianta nada você dizer que é culpado do seu casamento estar desse jeito, é culpado da sua saúde estar desse jeito, é culpado dos seus filhos estarem desse jeito, das suas notas estarem desse jeito. Nós não estamos aqui em busca de culpados, e parece que essa é uma tarefa do maligno, acusar e culpar pessoas. O que queremos é abrir os olhos das pessoas para a responsabilização. A diferença do culpado para o responsável é que o culpado, ele normalmente, ele não vai resolver o problema, ele vai assumir que fez realmente errado e que merece receber aquilo. O responsável, ele vai entender que por algum motivo ele cometeu um erro. Pode ter sido consciente, pode ter sido proposital, pode ter sido inconsciente, mas o que ele vai fazer é resolver. Eu conto sempre a história do culpado para o responsável no copo que quebrou. A pessoa está chegando e ela passa, esbarra no copo e o copo cai. O culpado diz assim: quem botou esse copo aqui? Eu já cansei de falar que copo não pode ficar aqui. Olha só, o copo quebrou. Bom, quem quebrou o copo foi ele. Se o copo estava no lugar errado, eu até entendo, mas essa é a postura do culpado. A culpa é dele, ele coloca em quem ele quer. O responsável, ele também quebra o copo, mas ele diz: gente, eu quebrei o copo, não vem aqui não, que está cheio de caco de vidro.
eu vou pegar a vassoura, a pá, vou varrer, vou pegar um copo novo, vou colocar no lugar, e a próxima vez que fizermos compra, eu vou comprar outra embalagem, porque esse é o terceiro copo que eu quebro essa semana. Os dois quebraram o copo, sim ou não? A diferença é que um assumiu a responsabilidade de resolver e o outro não. Na vida, você já ouviu o Anderson falar aqui, acontece do mesmo jeito. Os culpados nunca vão muito longe, e pior, eles não gostam dos responsáveis, porque o responsável comete o mesmo erro do culpado, mas consegue superar e ter sucesso, e o culpado, ele não consegue obter. Então ele acha que há uma injustiça. Por que Deus fez aquilo com aquela pessoa que fez a mesma coisa que eu? Ela não merece receber uma segunda chance. Você é que também mereceu e não aproveitou. Então eu vou te mostrar hoje. Há um tempo atrás eu preguei, quem esteve aqui, eu já preguei umas 2 ou 3 vezes falando sobre o visitante, ou falando sobre o viajante que chegou até a casa de Davi. Levante a mão. Pouca gente, dava até para eu pregar de novo. O tema da minha mensagem hoje é as visitas de Davi. Eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram à casa dele, em busca dele, e o que aconteceu em cada visita. Vou ter que ser rapidinho aqui, mas eu preciso te mostrar, porque em cada visita, em cada procura que Davi se viu inserido, a vida dele sofreu coisas positivas e negativas. Primeiro livro do profeta Samuel, me ajude aí, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Preste atenção. Samuel estava nas montanhas de Ramá, e Deus vai até lá e diz: enche o teu vaso de azeite, desce, vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou me encontrar um filho de Jessé, e da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei de Israel. A primeira visita que Davi recebe é a visita do profeta Samuel. O que Davi descobre com essa visita? Ele descobre que de filho caçula e de um mero menino, tangedor de um pequeno rebanho, ele será o futuro monarca de Israel. Aquele que procura Davi, que vai visitá-lo, o profeta Samuel, tem essa notícia maravilhosa para ele. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta para ser rei, tá bom? Samuel se levanta e vai embora para as montanhas de Ramá, depois de ungir a Davi, e Deus disse: deixa ele comigo. A primeira visita, boa, está tudo certo. Davi mata o gigante, é verdade. Quando nós olhamos capítulo 19, verso 11, a segunda visita chega na casa dele. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: você deve fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Bom, chegou agora os representantes, ou chegaram à casa de Davi para procurá-lo. Não são profetas, não trazem boas notícias, porque a vida de Davi é igualzinha à nossa.
Levantamos um dia e uma mensagem positiva chega, uma coisa agradável acontece, mas levantamos um dia e o que nos espera ao acordarmos são notícias ruins, são perseguições, são situações que buscam tirar a nossa paz, tirar a nossa vida, acabar com o nosso casamento. A história de Davi não é diferente da nossa, não, irmãos. Ela aparelha cada vez mais próximo da nossa realidade. Ele tem a promessa de ser rei, mas nem concluiu. E o rei manda representantes visitá-lo para capturar e matá-lo, salvo por sua mulher Mical. Ele desce por uma janela como os espias da casa de Raabe, porque Mical diz que ele está doente, coloca um ídolo na cama e o envolve e engana os mensageiros de seus pais, ou de seu pai, que queria matá-lo. A terceira visita, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, ou melhor, verso 4, para a gente adiantar. Põe o 4, por favor. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. O rico é Davi. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O terceiro visitante chegou. O primeiro vem com a mensagem: você vai ser rei. O segundo vem com a mensagem: eu vou tirar a sua vida. O terceiro é o visitante, é o viajante. Ele vem visitar Davi, como o texto diz, e o que ele quer? Ele quer fazer Davi pecar, ele quer envergonhar o nome de Deus, do povo de Deus, o nome de Davi. Ele quer trazer caos, ele quer trazer problemas. Note que volta e meia algo diferente está chegando na minha e na sua vida. Algumas coisas são boas, outras coisas parece que tem o propósito de matar, talvez não fisicamente tirar a vida, mas tirar a paz, a vida no sentido figurado. Aqui nós vemos mais um visitante. Ele agora não é o profeta, ele agora não é um rei enciumado, ele é o próprio Satanás. Como é que o senhor sabe que esse... É porque nós estamos no capítulo 12, e no capítulo 11 Davi está andando na sacada sozinho, e o 12 diz que ele estava lá como rico, e chegou um viajante, um visitante na casa dele com fome. Aquele que veio visitar tinha fome. Eu consigo descobrir quem é ele olhando para Jó. Quando Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Ele diz: eu estou viajando, procurando uma casa para visitar, uma empresa para visitar, uma igreja, um casamento, um coração. Eu estou procurando alguém que me receba. E o que você tem? Fome. A fome desse que visita Davi envolve sexo na situação. Ele está desejando a mulher de seu oficial, ele está excitado, seus hormônios estão borbulhando. Mas eu queria lembrar você que ele tem muitas mulheres no seu harém, e basta ele matar esse desejo com uma de suas esposas que está resolvido. Mas o texto diz que quem está com fome não é Davi, é o visitante. E esse visitante, ele não pode se alimentar de Davi se servindo de suas esposas, porque senão não é pecado. Então ele tem que infringir. Tudo bem? Vamos para o quarto visitante? Coloca aí. Capítulo 12, agora sim o verso 1. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou
a Davi o profeta Natã. Isso. 4 visitas. O profeta Samuel, que diz que ele é rei. O rei Saul, que quer matá-lo. O próprio mal na figura de Satanás e nos desejos, nos impulsos, querendo envergonhá-lo, fazê-lo pecar. E diga-se de passagem, também matá-lo fisicamente, porque só para lembrar você, quando Davi comete isso, era mais ou menos a lei do olho por olho, dente. Se ele matou Urias, o que tem que acontecer com ele? Também morrer. Mas o profeta Natã é o 4º visitante, o último que Davi recebe. E ele vem com uma proposta. E que proposta é essa, pastor? A proposta de conduzir Davi ao arrependimento, à conversão, à transformação. E graças a Deus, isso acontece. Algumas pessoas não entendem por que Davi é um homem com tantos erros e é considerado um homem, né? Ou Deus permitiu que fosse dito que ele era um homem segundo o seu. Mas é bom lembrar você que você nunca vai ver Davi repetindo o pecado. Não há reincidência nesse moço. Mas eu preciso te mostrar o que aconteceu quando Deus o perdoou. E é aí que é o problema. Por que que nós precisamos diminuir nossos erros? Porque arrependimento não nos livra da responsabilidade. Ações viram sementes, e se você se arrepende delas, tá certo, você pode não plantar mais aquela semente, mas você vai ter que colher o resultado daquela que você plantou. Quando Davi mata Urias, se deita com Batseba, pega aquele menino e leva para si, Deus está olhando todas as coisas. E eu preciso mostrar a você o que Deus vai falar a respeito disso. Segundo Samuel capítulo 12, verso 10. Eu quero te mostrar bastante coisa e falar pouquinho, só para você acompanhar em casa depois. Olha o que Deus disse para Davi. Bota o 9, por favor. Volta um pouquinho. Isso. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Deus está falando para ele tudo que ele fez. Você pegou a mulher do cara, matou o cara. Você, Davi. E olha o que diz o verso 10. Deus diz: por isso, você pode ler comigo? Lê ali. A espada nunca mais vai se apartar da sua família. Quem matou Adonias? Ou mandou matar? Foi o mandante. Lembra? Lembra? Não vou fazer pergunta difícil. O Salomão mandou matar o irmão. O filho do Davi estuprou a sua irmã. Pensa numa família bagunçada que viu guerra o tempo inteiro. Sim ou não? E por quê? Por que que isso aconteceu com ele? Por isso o quê? Porque você desprezou a mim, pegou a mulher do hitita, passou o cereal na dona, escondeu, tomou a mulher para tu, seu dissimulado. Dá licença de eu traduzir na minha Bíblia. Seu sem vergonha, promíscuo, Zé Ruela. Agora você vai ver, a espada nunca vai se afastar da sua, porque você desprezou quem? Desprezou quem? Deus. Só para você entender, quando a gente despreza a Deus, o que pode acontecer com a gente. Que se o Davi se lascou, por que a gente não se lasca?
Então pensa antes de fazer. Ah, o Senhor me perdoa? Eu disse, claro. Nossa, Ele me perdoou. Mas você está lascado, porque você vai ter que colher tudo que você. Então pense, se você tem celeiro para colocar essas besteiras, tudo que você faz com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com suas finanças, com sua saúde, com tudo. Estou cansado de ver crente que vai para o céu viver uma vida infernal aqui nessa terra, por isso que quer morrer rápido. Aí vai orar, Jesus, volta logo, Jesus, volta, estou com pressa. Claro que tu está com pressa, uma vida ruim dessa, Ele tinha que ter voltado ontem. Eu nunca vi ninguém que está com vida boa orando para Jesus voltar. Senhor, volta logo. Vida boa, quem administra está orando assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, prolonga meus dias na face da terra. Se quiser voltar, volte em particular para alguns. Não precisa pegar o coletivo e me levar. Que eu estou filho. Agora quem está ruim, está devendo, está doente, está lascado, está separando. Aí vai, Senhor, meu Deus e Pai, anseio por sua volta. Volta logo, eu te amo, aqui que ama. Está com a vida ruim e está a fim de ir. A verdade é essa, eu falo mesmo aqui, eu sou pastor. Cuidado que você pode estar rindo de você. Vai, presta atenção, vamos embora. Verso 11. Assim diz o Senhor. Quem diz? Leia, que eu não quero ler não, quero que vocês leiam, só para vocês guardar. Da sua Ele botou o que na cabeça de Urias? Não, fala, pregação interativa. Ele botou o que na cabeça de Urias? Chifre. Sim ou não? Sim. Escondido ou às claras? Não, escondido. O cara estava viajando, deitou com a mulher do cara, a mulher engravidou, mandou chamar o cara para ir lá, para dar um pega na mulher. Ele mandava o cara para a guerra e botava o filho na conta do cara. Parece até tico-tico. É um passarinho que faz isso. É que o pessoal não sabe disso não, glória a Deus. Não precisa saber não, que isso não interessa em nada. Ou seja, é o Godero que faz isso com o tico-tico. Isso. Tá certo? Aí Deus falou, Davi, olha só, o chifre que tu botou no Urias, um amigão teu, na verdade foi o filho, vai pegar a tua mulher diante dos seus próprios e se deitará com ela. O cara montou uma tenda para botar chifre no pai. Pastor, nem sabia que a Bíblia falasse sangue de Jesus. Tem gente que até se benzeu agora. Pois é, isso é a desgraça que se abate sobre quem faz besteira, desonra o nome do. Está lá, assim diz o Senhor, cara, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Mas pastor, a Bíblia não diz que Deus perdoou Davi? Perdoou Davi, mas o que ele fez não o perdoou. É assim. E agora, você pensa que acabou? Você fez isso, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz. Vamos embora, meu filho, tem mais? Ó. Então Davi disse o quê? Disse o quê? Pequei contra o... Não, Deus é injusto, está fazendo isso por prazer. É claro que você está colhendo. Pequei contra o... E Natan respondeu, o Senhor... Deus perdoou ele, sim ou não? Mas por que aconteceu tanta desgraça? Se Deus não perdoou. Isso. Aí você faz besteira com a sua mulher e pede perdão. Me perdoa, ela diz. Claro que eu perdoo. Claro. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Ele perdoa.
mas vai dar um problema para você. Então, antes de você fazer, pense direitinho. Pensa, avalia. Vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou entrar nisso, eu vou fazer isso. Está aqui, ó. Deus falou: você não vai morrer, mas vão botar chifre em você. Você vai. E tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem na face da terra: chifre e impotência. No dicionário de hoje devia tirar aí. Chifre, tira. Bota chapéu. Certo? Outra palavra: impotência. Coloca o que? Morte. Porque são duas palavras horrorosas para qualquer homem. A verdade é essa. E o que a Bíblia está dizendo é que esse cara está perdoado, sim ou não? E se Deus diz que perdoou, é porque perdoou. E ele não vai morrer porque deveria morrer, porque matou. Mas preste atenção, depois você lê em casa: entretanto, uma vez que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. Aí já lascou tudo. A casa do cara já está em guerra. O filho dele deitou com as mulheres. Agora preste atenção: o garoto que nasceu da união de Davi com Batseba, acontece o quê? Acontece o quê? Morre. Bota o verso seguinte: Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Preste atenção. Se tinha um cara que sabia o endereço de Deus, esse cara era Davi. Deus está dizendo a Davi o seguinte: depois você lê em uma outra tradução, essa é bem simples. Deus diz a Davi: ninguém, Davi, vai falar mal de mim por sua causa. Eu não quero ninguém falando mal do meu nome por causa do seu comportamento, porque você diz que anda comigo, porque você diz que é crente, porque você canta, porque você toca, porque você prega, porque você lidera, porque você diz que faz parte de uma igreja. Quando você diz isso, você diz que anda comigo, Davi. Então você coloca o meu nome com você e eu coloco o seu comigo. Deus está dizendo para Davi: se você não preza o seu, eu prezo o meu. E isso não vai ficar assim. Você não morre, mas seu filho morre. A espada vai estar na sua casa. Por quê, Davi? Porque se eu passo a mão na sua cabeça, eu dou direito a todo mundo de fazer a mesma coisa que você. Então aprenda. O que Deus está dizendo: se eu estou corrigindo o rei, eu corrijo todos. Mas aí é que eu encontro o herói. Para mim, Davi não é herói porque matou Golias. Não, matou de longe, uma pedrada. Chegou lá, o cara já estava caído, até eu ia. Apanhou a espada do cara, cortou a cabeça, levantou, levou a cabeça. Mas quando eu vejo o que ele faz, só no verso 20 desse mesmo texto, esse cara vira meu herói. O filho dele acaba de morrer, e olha a postura que ele toma. Olha como Davi se comporta. Não tem gigante, não tem profeta, não tem nada. O que tem é um menino morto. E ele sabe que o menino está morto por culpa dele. Quando Deus diz para ele: você não vai morrer, e o menino morre, o que Deus está dizendo para Davi é: esse menino morreu por sua causa, no seu lugar. Entretanto, olha o que ele faz. Eu não gosto muito dessa tradução, mas ela diz: você tem outra aí para mim? Então coloca isso.
Então Davi se levantou. Repita comigo: se levantou. Se lavou. Se ungiu. Se vestiu. Adorou. E comeu. Preste atenção. Depressão, ansiedade, estresse. Você tem problema disso? Pega esse texto, marca ele aí. Pastor, por quê? Porque esse camarada agora tem tudo. Ele tem 7 dias que não come e não toma banho. Ele está de jejum, só está bebendo água. Ele está pedindo a Deus para salvar seu filho. No 7º dia o menino morre. E o impacto dessa notícia: ele já estava no chão, literalmente no chão, com a boca no pó. Mas agora é sua alma que corre o risco de ir para o chão. São suas emoções que correm o risco de perecer. E é nesse momento que esse cara vira valente. É nesse momento que ele recebe a força do Senhor. É nesse momento que aquele óleo que foi derramado na presença dos irmãos fazem diferença, ou faz diferença. O que eu vejo Davi ao se deitar com Batseba é um homem comum, como qualquer outro homem, enfrentando suas fraquezas. Que para você pode não ser sexo, pode ser fofoca. Pode não ser fofoca, pode ser dinheiro. Pode não ser dinheiro, pode ser pornografia. Pode não ser pornô, não sei. Mas todos nós temos as nossas fraquezas. Mas quando eu olho esse camarada tendo tudo para ficar prostrado e se levanta, ele vira meu herói. E ele se levantou. Quando? Quando disseram que o filho morreu. Mas não é agora que é a hora de chorar? Para ele não. Para Davi ele tinha que chorar, reclamar, buscar enquanto o menino está vivo. Mas se o menino morreu, se cumpriu aquilo que Deus disse que faria. Davi não esperava isso. Ele imaginou: se Deus me poupou porque eu deveria morrer, eu vou falar com ele a respeito do menino. Mas não deu certo. O menino morre, porque era o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz fofoca, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você não paga os outros, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você anda pelada, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você posta coisa indevida, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz aquilo que não deve, não é só seu nome, é o nome dele que está rolado com o seu. E aí é que o problema está estabelecido. A igreja poderia continuar hoje como continuou, como foi durante muito tempo. Pega todas essas pessoas que fazem tudo isso, trazem à frente, disciplina, coloca, excomunga, expulsa da igreja. Mas hoje não pode fazer mais isso. Isso é contra a lei. Se eu pegar um de vocês e expor aqui, eu respondo um processo. E glória a Deus, porque isso acabou. Porque isso nunca resolveu, sempre encobriu problemas. Hoje o que nós podemos aqui é instruir, é sair daqui e você saber que tudo que você fizer, o meu nome está junto com o seu. Ah, lá, ó, é membro lá na igreja do pastor Cláudio. Ah, diz que anda com, que é crente, que anda com Jesus. Olha o que Davi enfrentou, porque pegou o nome de Deus e foi brincar com ele. Tudo que ele sofreu. Mas ele não era culpado, ele era responsável. E como responsável, ele se levantou. Tem quantos dias que ele não toma banho? Então tomou, se lavou, tirar a caatinga. Porque tem gente que se levanta, mas não toma banho. Consegue sobreviver à crise e o problema, mas se levanta com mau cheiro, um cheiro de pessimismo. Ah, pastor, eu sobrevivi a um divórcio, mas nunca mais quero saber de um homem. Ah, casar, mas com o sangue de Jesus tem poder. Que ele me leve se eu tiver o desejo disso. Ah, vai tomar banho.
tirar essa caatinga de você. Esse cheiro, porque você só está de pé, mas você deve ser um zumbi. Ele levanta, sim ou não? Sim ou não? Está fedendo, sim ou não? Então tira o cheiro do pranto, da dor, vai lá e toma um banho, se lava. Isso, gosto disso. Unge, está lá, ó. Aí vale para as mulheres, também botou um perfumão. Isso, botar sobre você uma nova postura no seu rosto, um cheiro agradável, não de um perfume, mas um cheiro de segurança, que você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai agir a seu favor. Porque tem gente que levanta, você pode ver, pastor, eu venci. Graças a Deus, pastor. Troca essa roupa sua, bota um perfuminho. E entrou na casa e fez o quê? Levantou, repita comigo, levantou, lavou, ungiu, vestiu e adorou. Davi vai adorar, sim ou não? Porque o filho dele ressuscitou, amém? Que amém, uma droga, rapaz, amém. Vai ler a Bíblia. Filho ressuscitou nada, o menino está mortinho. Deleta isso aí da gravação, deleta isso aí. Porque, pelo amor de Deus, o povo não sabe nada da Bíblia. Ai, meu Deus. Durante o culto está arriscado eu perguntar quem quer aceitar o diabo. Todo mundo levanta a mão e diz, amém. Pelo amor de Deus, presta atenção. O filho dele ressuscitou e ele foi adorar a Deus? Sim ou não? Porque o filho dele morreu? Isso, e ele foi adorar a Deus. Ainda que a figueira não, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, ainda que as ovelhas, ainda que tudo, todavia eu me alegrarei e exultarei no Senhor. Você está dizendo, nós vamos adorar a Deus, por quê? Porque Ele é Deus, não interessa se eu estou ganhando ou estou perdendo, Ele é Deus, está onde sempre esteve. Davi vai lá e adorar, ele não é doido de agradecer, ele vai adorar, agradecer não. Senhor, nossa, meu filho morreu, muito obrigado, meu filho ter morrido. Não, ele foi lá e adorou, falou, Senhor, continua onde sempre esteve, no centro da minha vida. O Senhor é o meu, ainda que as coisas não estejam como eu, e isso faz dele um herói. O filho está morto e ele vai adorar. Isso. Depois que adorou, ele fez o quê? Veio para sua casa e pediu e comeu. Gosto disso também. Quanto dia ele não come? Já tomou banho? Já botou um perfuminho? Trocou de roupa? Isso aí. Adorou? Isso aí. Agora vai para casa, limpinho e bonito. Isso aí. Tem gente pregando comigo. Só uma pregação interativa. E ele agora vai comer, porque tudo aquilo que você quer que cresça, fortaleça e frutifique, você tem que alimentar. Davi come. O maior barato é o que ele vai fazer agora. Eu gosto disso, cara. Verso 24, põe lá para nós terminar, porque o povo tem que ir embora. 24. Isso. Então, lê para mim aí. E o Senhor, o que ele perdeu? O que ele perdeu? E o que ele foi fazer? Ele perdeu o quê? E o que ele foi fazer? O que ele perdeu? O que ele foi fazer? O cara foi tentar de novo. Davi que fundou recomeçar. Ele chorou, sim ou não? Ele ficou sem tomar banho, sim ou não? Deitadinho, sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas depois ele levantou, tomou banho, perfuminho, adorou, se alimentou e pegou a Batseba. Sim ou não? Eu não sei de onde você vem, qual derrota você traz com você, mas aqui nós não estamos aqui ninguém para ovacionar a sua derrota. Nossa, você perdeu? Menino, senta aqui. Você perdeu de quanto?
Quanto foi? Fala, o que foi? Nossa. Sai fora, rapaz. Aqui nós estamos aqui. Nós estamos aqui para levar você para uma outra fase da sua vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz e nem quero, não estou afim de fofoca, estou sem tempo. Ah, pastor, eu já errei muito. Isso aí eu sei, só olhar para a sua vida, para essa desgraça que está. Esse dia o cara me contou a história dele, no final ele me perguntou, pastor, onde eu errei? Eu falei, cara, eu estou tentando ver onde você acertou. Que eu tá ruim de te dar 0. E sabe o que eu gosto? É da Batseba. Porque ela queria ter um filho com Davi? No primeiro, queria ou não? O que morreu, sim ou não? Ela queria ter um filho de quem? Do marido dela. Sim ou não? Também não sei muito, não gosto de falar muito, porque eu não gosto de botar defeito nos outros. Mas às vezes eu fico lendo a Bíblia, eu fico me perguntando se Davi foi para a sacada porque Batseba estava tomando banho, ou se Batseba foi tomar banho. Porque às vezes eu fico pensando, ó, quem sabe Batseba viu Davi lá e falou, maluco, olha lá o rei. Eu não sei, gente. Não para de querer julgar os outros. Isso aqui é uma mensagem para quem? Para mim e para você. O que ela diz? Ela diz o seguinte: os visitantes vão chegar. Uns trazem notícia boa, outro traz notícia ruim, outro é o mal em si. Qual é a nossa função? Governar a nossa vida. É ou não é? Sim ou não? Sim. Isso aí. Governar a nossa vida. E entender que se um dia caímos, vamos levantar, vamos tomar um banho, vamos trocar de roupa, vamos adorar o Senhor, botar um perfuminho, vamos trocar, e vamos tentar de novo, porque a Batseba poderia falar, o que você quer comigo, Davi? Ele falou, eu quero fazer outro filho. Não quero. Aquele menino morreu, até hoje estou traumatizada, eu lembro dele. Davi falou, e aí Batseba, vamos lá, Malu. Ela falou, estou dentro, vamos embora. E o texto diz que o Senhor e quem foi que reinou em Israel? O filho de Davi com Batseba. Para mim tem coisa do Urias nisso aí, porque Deus não deixaria um cara tão fiel. Me perdoe, eu sei que os teólogos não vão gostar nada disso, mas não estou nem aí, que se dane. Certo? Havia uma lei em Israel que quando alguém morria sem filho, e um cara tão fiel quanto Urias não ia ficar esquecido para Deus. Mas isso é outra história. Eu queria hoje que você saísse daqui entendendo que todo dia chegam umas visitas lá na sua casa, umas boas, outras ruins, com as mensagens esquisitas, tentando fazer você cometer para que depois você seja obrigado a colher o que plantou. Certo? Tem uma frase pronta aí, um texto pronto que diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é. Então, antes de plantar, veja se você tem cacife para colher.